Shalom, meus irmãos, estamos aqui com mais um podcast Sola Gratia. E você que está nos acompanhando, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho que tem muito conteúdo abençoado para você. Graça e paz, meus irmãos, e hoje saberemos qual o verdadeiro sentido da Páscoa. E para abordar esse assunto, temos aqui o grande homem de Deus, doutor em gestão eclesiástica e doutor em psicologia pastoral, mestre em cultura judaica e mestre em teologia. É especialista em idiomas bíblicos, interpretação de texto antigo e arqueologia. É pastor também da Assembleia de Deus em Interlagos e coordenador do curso de Teologia do Seminário Batista Livre, professor há 20 anos e é também aí apresentador do programa de entrevistas e debates na Rádio Musical FM e Rádio Vida. Pastor Paulo Henrique, seja bem-vindo. Olá, meus irmãos, graça e paz. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast que tem crescido muito. Obrigado pelo convite e hoje nós vamos abordar esse tema, que é um tema intrigante, né? Um tema, inclusive, que amanhã se comemora a Páscoa, a Sexta-feira Santa, depois tem o Domingo de Páscoa. Vamos junto nesse tema, eu tenho certeza que nós aqui da mesa e todos que nos acompanham vão crescer muito. É isso aí, vai ser bênção. Amém, pastor. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui com a gente. Também quero agradecer a Nani, que fez essa ponte aí para nós como pastor. Paz, Nani, um abraço. Muito obrigado aí, o pastor aceitou estar aqui com a gente falando desse tema muito interessante, né? A gente vai comemorar aí a Páscoa nesse final de semana. Mas antes da gente começar o assunto, conta um pouco aí, pastor, do senhor, só para o pessoal te conhecer. Fala mais um pouco do seu pastorado, da sua vida eclesiástica. Os irmãos me apresentaram, né? Eu sou pastor há mais de 20 anos e sendo pastor há mais de 20 anos, professor de teologia. Eu comecei nessa área sentindo que Deus me chamou para dar aula de teologia, para ensinar. E muitos anos atrás, lá em meados de 2007, eu tinha um projeto chamado Cristo na Mente, Igreja Diferente, dentro das escolas públicas, onde eu dava aula de religião. E ali, depois que a gente fez esse trabalho, Deus falou que agora, a partir daquele momento, Ele ia me levar para dentro das igrejas. Foi quando eu conheci o pastor César, que me deu a oportunidade de começar a aprender mais a palavra de Deus. Mas eu sou da época antiga, então, para quem é assembleiano, sabe que existe um seminário chamado ETAD. E o seminário chamado ETAD é um dos pioneiros da Assembleia de Deus. E o seminário ETAD tinha, o curso básico tinha 40 apostilas. Eu sou da época do livro verde. Quem é obreiro antigo aí vai saber. Então eu já estudava, já tinha o material em casa. E dali eu finalizei o curso. E tô aí nessa brincadeira, 20 anos. Primeiro eu fui professor de teologia, e aí no ministério eu era evangelista, de evangelista a pastor, e continuei. Até hoje continuo fazendo esse trabalho, graças a Deus. Hoje a gente já tem formado mais de 5.000 pessoas, coordenamos um curso de teologia muito grande, da Faculdade Batista, e estamos inseridos dentro desse contexto teológico aí no Brasil há pelo menos 20 anos. É muito bom. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Amém, pastor. A gente tem um homem de Deus aqui que gosta do que faz, e isso aqui é importante, porque o intuito hoje nosso aqui é ganhar vidas e mostrar para vocês hoje qual o real significado da Páscoa. E eu quero começar com uma pergunta, né? A pergunta é o seguinte, pastor: qual a principal mensagem que a Páscoa nos traz? Hoje a cristandade, ela consegue se apoiar em algumas questões importantes. Existem algumas datas dentro do calendário brasileiro e mundial que comove o coração das pessoas, e a Páscoa está inserida dentro desse calendário. Por exemplo, no domingo, todo mundo se reúne lá. Aí ficou marcado que o domingo tem que ter o bacalhau, e aí tem que ser aquela crosta daquele bacalhau do Porto, que é R$300 o quilo. Você pega uma bandejinha e fala assim: deixei meu salário inteiro no mercado, porque é muito caro. Mas as datas ficaram então específicas para se fazer coisas que marcam. E aí começa então a se reunir as famílias. Você se reúne com a sua família na sua casa, eles vêm de longe. São datas comemorativas. Assim acontece com o Ano Novo e com o Natal, que reúne as pessoas. A mensagem primordial da Páscoa é a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredito que a gente vai entrar, mas muitas pessoas na Páscoa, a Páscoa não é para comemorar a ressurreição. A Páscoa é para comemorar a morte, porque através da morte de Jesus
é que nós conseguimos realizar ou obter a vida. Aliás, é através da morte de Jesus que nós conseguimos conquistar várias coisas. Primeiro, a filiação, para quem não é judeu, a santificação, antes disso, a adoção, filiação por adoção, a regeneração. Todo esse processo da amartiologia, ele é conquistado pela morte de Jesus. E não só cristãos, mas muitas pessoas que atribuem até de forma errônea algumas religiões, e uma delas o Testemunho de Jeová, por comemorar a morte de Jesus próximo a essa data, mas a Bíblia fala em alguns textos, na última ceia, por exemplo, Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo de número 11, fazer isso todas as vezes em memória do quê? Da morte. Então é através da morte de Jesus que nós conseguimos conquistar a vida. Então a mensagem primordial da Páscoa é comemorar a morte de Jesus até que ele venha. Toda vez que a gente vai comemorar a Páscoa, o cristão, por exemplo, ele vai participar da ceia ali. E na ceia, toda vez que a gente lá participa do vinho ou do suco de uva e come o pão, significa o corpo dele, o pão, significa o sangue que foi vertido na cruz. Então nós fazemos isso com frequência na igreja cristã. Então é isso, lembrar que o sacrifício de Jesus, que a morte de Jesus, tem condições em toda a esfera global, cosmológica, ou seja, transcendental, de gerar vida àquela pessoa que chega a Cristo somente pela fé. Glória a Deus. Maravilha, então, Glória nos a trazer à memória, né? O sacrifício. Pastor, para quem ainda não conhece, eu mesmo passei muito tempo sem saber qual que era o real sentido. Onde surgiu a Páscoa? Como surgiu? Quem foram os primeiros povos a comemorar? Como que surgiu a Páscoa? Na verdade, quando a gente vai fazer uma retrospectiva bíblica, a Páscoa ela vai surgir nos primórdios em Êxodo capítulo de número 12. E a Páscoa surge com uma ordem de Deus a Moisés. Eu vou ler rapidamente, só para os irmãos se situarem no texto, e aí a gente discorre acerca dele. Amém. Êxodo capítulo de número 12, diz assim, inclusive, posso dar uma cutucada aqui? Pode. O pessoal fala assim, mas pastor Paulo vai no programa de debate, só ele e o computador dele, então tá bom, ó, aqui ó, pra você, ó. Glória a Deus. Se tirar o computador não sai nada, então tá bom, mano, tá só aqui, ó, se quiser tirar a Bíblia também, mas a Bíblia não pode, né, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É só pra dar uma puxadinha, porque os irmãos gostam, mano, os irmãos gostam da resenha. O podcast, eu vou falar tudo. É que nem o padre lá que foi debater com o pastor César, né, eu tô sem meu computador aqui. Oxi, não tem nada, e os caras acham que é isso aí, né. É verdade. Êxodo capítulo 12 diz assim, versículo 1, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tem muitas pessoas que falam assim, eu preciso sair do Egito logo. Isso aqui que eu vou trazer é profundo. Não, mas porque, inclusive na igreja, nós somos pentecostais, você tem que sair do Egito, sair desse Egito, porque você vai morrer no Egito. Não, mas o povo morreu no Egito. Olha o texto. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. O que é isso? Então significa que Egito não é só lugar de pecado. Significa que Egito não é só lugar de prova. No Egito, pega essa, é o lugar que Deus fala com você. Glória a Deus. Ou seja, no período de Páscoa, eu vou fechar. No período de dificuldade, de tribulação que vem, todo mundo vem. Você pensa que Deus não consegue falar com você na dificuldade? Eles estavam na dificuldade e no Egito, a Bíblia vai dizer, e o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. O segredo disso aqui, a primeira de hoje, não importa o lugar que você está, importa o Deus que você serve, porque Ele vai falar contigo no Egito. Voltou. Então, o texto diz o seguinte, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Este primeiro mês do ano é chamado de Nissan, que está próximo do final do mês de março
que é o que nós vamos vivendo agora. Em volta de 14 de março a 21 de abril. Esse é o mês de Nissan. E Deus disse que o mês de Nissan seria automaticamente o nosso janeiro. Olha só que legal como é cultural. Porque o texto diz assim, ó, diga de novo. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro e um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano sem defeito e pode ser cabrito ou cordeiro. Guardem-no, aí aqui está o segredo, até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Quando? 14 de Nissan. Como e quando se preparava? 10 dias antes. Então, 4 dias antes da comemoração do 10º dia, você se preparava todo o banquete, porque você tinha que colher as informações da família. Isso aqui é muito profundo. Esse contexto social é muito profundo aqui já. Porque hoje em dia, o que acontece? O crente sai da igreja. Ele chega na casa dele, ele abre o congelador. O que ele faz? Ele escolhe o que ele quer comer. É verdade. Né? Nas eras dos foods da vida, não vamos falar porque não tem patrocínio. Você chama lá rapidinho, chega. Não chega? Bibi, chegou. Você não quer saber de nada. Você não quer saber se o irmão da igreja tem o que você tem para comer. Aqui não. O que Deus falou? Você vai separar um, e se a família que mora, o seu vizinho, da direita, da esquerda, não é assim que a gente ora na igreja? Senhor, abençoa meu vizinho da frente, abençoa meu vizinho da esquerda, da direita, da minha retaguarda. Não é isso? Sim. Mas você vai lá visitar ele? Não. Vai lá perguntar se ele tá... Por quê? Porque o dia do banquete, que é o que nós fazemos, e é por isso que eu falei que era especial, Deus que falou. Se o seu vizinho não tiver, você vai fazer o dele. Ele não vai tirar nenhum pedacinho. Vai do jeito que for na sua mesa, vai na mesa dele. E no 14º dia, que é o 14 de Nissan, era a data de se comemorar, então, a Páscoa. Os israelitas, respondendo a pergunta que o senhor me fez, foram os primeiros, juntamente com a ordem de Deus, Moisés e Arão, chamado todo o colegiado, ou o condado, ou a tribo, ou as pessoas, a assembleia de Israel, e instituíram a Páscoa em 14 de Nissan. E é por isso que até hoje se comemora um pouquinho de divergência, mas no mês bem próximo, Deus que ordenou e Moisés e Arão obedeceram. E assim foi feito. Perfeito. Ah, que legal. Mas por que Deus instituiu, mandou que fizessem essa primeira Páscoa ou instituísse a Páscoa? Por que ali no Egito? Sabe o que é legal? Os israelitas ficaram escravos no Egito por muito tempo. E no Egito foi um dos lugares que Deus mais falou com a comunidade de Israel. Olha só, as pessoas falam assim, o dia que eu ganhar bem eu vou fazer isso aqui. O dia que eu for solto eu vou fazer isso aqui. Na verdade, eles estavam travados. E o segredo, de novo, quem é que está por trás da minha dificuldade. Se a gente observar um pouco aqui o texto, você vai perceber que quando Deus ele fala assim, passem então, aqui começa, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, nas casas nas quais comerão o animal. Tem muita gente que não sabe o que significa a Páscoa. Por quê? Porque Pessah, que é Páscoa, significa passagem. Olha só, em hebraico a palavra Pessah significa passagem. E diferente do que a gente encontra, se você pesquisar agora no Google o que significa Pessah ou Páscoa, vai dizer que é a saída do povo do Egito.
que entra então na terra prometida. E não é. O judeu não comemora a saída do Egito assim, com Pêssar. O que é Pêssar? O que significa e qual é a importância? Como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, o que ele faz? Ele enxerga lá na frente. Então, quando ele manda, olha que profundidade tem nisso aqui. Quando ele manda aspergir nos quatro, calma que a gente já vai chegar lá em Jesus. 4 umbrais da porta. Superior, 2 laterais, 3. Embaixo, 4. Ele manda aspergir nos 4 cantos da porta de uma casa. E dentro da casa que se comeria a primeira Páscoa, Deus ordenou, da mesma forma que fizeram com os israelitas. É porque assim, quando a gente começa a dialogar, parece que Deus é vingativo. Mas na verdade Deus é justo. As pessoas acham que vai ficar fazendo mal para cristão, ou que vai fazer a torta e a direita, e Deus não vai se posicionar, não vai fazer nada. Isso não é um Deus vingativo, é um Deus justo. O que Deus faz? Manda matar todos os meninos israelitas que nascerem. Lembra como Moisés surgiu? Aí depois Deus vai levantar. Olha que, meu Deus do céu, irmão, isso é profundo. Deus vai levantar. Isso é profundo demais. Deus vai levantar quem foi colocado no meio das águas para fazer da mesma forma que fizeram quando ele era pequeno. Ou seja, se alguém. Isso aqui é profundo, irmão. Tô sentindo a presença aqui no podcast. Se alguém se levantar contra você por causa de uma fragilidade sua, Deus vai usar essa situação quando você tiver mais velho. Deus tá falando com alguém. Para mostrar que ele é poderoso. O que ele faz? Moisés, vem cá. Aí, imagina quando Deus chama Moisés e aquele negócio da cabeça dele. Mas eu fui tirado. Não, fica tranquilo. Vai aspergir o sangue nos umbrais da porta. E é o seguinte. Olha o que o texto diz. Bíblia. Tudo isso aqui é Bíblia, irmão. Só lendo o texto. Não precisa de invenção. Tá aqui, ó. Olha o que o texto diz. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Olha o que tinha na ceia. Olha o que tinha na mesa para comemorar. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e víscera. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o resto. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar. Sandália nos pés. Aleluia. Cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glória. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Deus. Isso aqui quem está falando é Deus. Mas e a gente, Senhor? E os nossos filhos? Eles perguntam. Eu vou enviar o anjo da morte. Isso aqui é profundo. O anjo da morte que enviou foi Deus. E a casa que ele passar, e ele enxergar a identificação, que é o aspergimento dos 4 cantos nos umbrais das portas com sangue do cordeiro, o anjo vai passar abatido. Porque é aquele sinal que naquela casa tem uma família que obedeceu e teme ao Senhor. Glória a Deus. Pega Perfeito. essa, meu rato, pega essa. Meu Deus, realmente, cara, deu pra sentir até a presença de Deus aqui nesse podcast com essa palavra, viu? O pastor Meu já tá Deus. pregando. Já tá pregando. Não, Eu vou sou pregar crente, não, vou pregar não. ele é crente, Que não. bem, Se converteu, vai converter essa Conhecendo a noite. história, eu nunca tinha pensado nessa de Moisés, que Ó, realmente e a tem os Bíblia conversa com a Bíblia. Tem os pregadores que gostam de pregar, aí ó, os caras já vai pegar, só daqui desse podcast vai sair Já vai pegar 10, esboço. 15 mensagens. Já tem Vai pegar esboço. esboço. Fala meu nome, viu? É pra citar o Sola Grátis, viu? Se você não citar, não vai te boicotar. Tá. Pior que nem dá pra pregar lá na igreja, o pessoal tá ouvindo. Não, tem que pregar, mano. Nossa, essa mensagem parece que eu escutei lá no podcast. Glória a Deus. Ai. Pastor, agora a gente sabe que algo que é bem, assim, na Páscoa é bem forte, essa história de coelho, né? Sim, Coelhinho, esse símbolo. Como que surgiu essa ideia aí de coelhinho da Páscoa, de chocolate, essa coisa toda? Como que surgiu? Porque se a gente já soube aqui que o sentido é totalmente outro, Não tinha a nem gente- chocolate, né? agora a gente tá vivendo algo totalmente Ó, ao eu vou contrário. falar mal da Páscoa aqui, mas se você não mandar pro meu endereço aquele negócio bonito todo, recheado Cacau por show. dentro, vai cair, hein? Na verdade,
São duas coisas diferentes que surgem em períodos diferentes. Quando a gente vai falar do coelho e do ovo da Páscoa, primeiro surge então o chocolate. Essa ideia do chocolate nesse período da Páscoa, ele vai surgir na Alemanha por volta do 15º século. Do século XV, então os alemães introduzem essa ideia do chocolate na data da Páscoa. Então, o chocolate começa a perfazer ali, além da mesa farta, com cordeiro, com aquela carne toda, semelhante a uma mesa de Ano Novo e de Natal, aquela ceia que é farta, né? Um monte de coisa, você vai lá assim, arroz com passas, né? Maionese salpicão com maçã, você gosta, né? Pastor, eu tô com fome, já pede aí. Então, isso ia surgindo como uma espécie de sobremesa, de algo para quebrar justamente essa questão por causa de uma culinária alemã. Provavelmente ali por volta do século XVIII, século XIX, entra então nesse período da primavera algo que nós vamos chamar da figura do coelho. Então olha para você entender. O ovo da Páscoa foi associado com o coelho da Páscoa de 4 a 5 anos depois que o chocolate já fazia parte das tradições alemãs. E isso vai nascer na Alemanha com o chocolate. Mas o coelho, os alemães levam isso para a América. Então, o coelho da Páscoa vai surgir nos Estados Unidos. E ele é atrelado juntamente com o chocolate. Aí você pergunta, mas pastor, por quê? Porque continua os porquês, né? Tá, eu entendi, introduzir aqui e tudo mais. Mas por quê? Porque a figura do coelho, toda vez que entrava a primavera, ele era o primeiro a sair da toca. Então, gerava a visibilidade de agilidade e rapidez. Como o coelho se reproduzia muito rápido, virou a figura de transformar e de alegria. E aí você pega o coelho como símbolo. Você pega o coelho comendo a cenoura, é muito rápido com os dentinhos assim, né? E eles saem primeiro ali na primavera, e aí atrelaram essa ideia do chocolate, então o ovo da Páscoa, né, junto com o coelho, e aí começaram a fazer essa distribuição, e isso virou um calendário global, muito comercial, como é o Natal, por exemplo, de você atrair as crianças. Olha um segredo que eu abro e fecho rapidinho. Se você quiser conquistar as pessoas, você precisa entender que as pessoas têm família e filhos. Então, você precisa ter segurança para os filhos. Da mesma forma que você precisa ter segurança para os pais. Então, por exemplo, você vai numa igreja. Você vai numa igreja que não tem a salinha, que não tem um espaço, um playground hoje. Para o seu filho estudar de verdade lá. Que você não vai se sentir segurança. Por quê? Porque a mãe vai brigar com o pai, porque ela quer prestar atenção no culto. E se você der o celular, o pastor vai falar lá de cima que tá atrapalhando o culto. Ou seja, tem que ter um espaço. Então, se na igreja falar assim, ó, tem um espaço para o meu filho ali ficar, estudar, você já sente seguro. E o outro, um estacionamento. Por quê? Você tá com a cabeça no culto. Sabe o que é isso? É o que eles fizeram. E a partir dali, o que os pais fazem? Quanto que custa um ovo de chocolate hoje? Tô esperando o seu, hein? Não deixa de me dar ovo de chocolate. 160 pau. O de verdade? 200 pau. Caríssimo. 90, 100 reais. Porque se você comprar o de 10 ou de 15, não dá nem pra falar o nome aqui. É muito ruim, parece gordura de você fritar comida, óleo que faz lá no Norte e Nordeste. Fica no céu da boca. É o sebo todo dia. Você fala assim, o que é isso aqui? Aí você vai fazer assim, né? Você usa aparelho, eu já usei muito também. Você faz assim, a mão tá parecendo o Shurek. Já chegou. Não tá dando risada ali. Então assim, é muito feio isso aí. Então ele vai surgir em meados do século... do 15º século e do século XIX, e essa figura nasce na Alemanha e depois vai para os Estados Unidos. Podcast, irmão, espiritualidade e a resenha pura aqui na mesa. Não vou comprar, não. Eu tenho 9 sobrinhos. Então, como que o cara vai trabalhar o ano inteiro fazendo dívida vai do cartão comprar 9 desse daí, 9 de 10 conto.
Não, e é verdade. Vai lá no centro, né? Os pequenininhos, os caras já ficam de baciador. É igual esse ovo de 10 que passa na rua. Aí tipo assim, ô Varão, vem cá. Chega aqui, ó, 1, 2, 3. Quanto que faz aí? Você ainda pleiteia o desconto pro cara fazer 10 por 90. Pro último sair de graça. Toma, molecada come e sorri, né? Vai você comer pra ver. Não, eu tenho 9 sobrinhos, agora é só a caixa de bis pra baixo. Meu Deus. Não tem como. Caraca, legal. Não sabia dessa história do coelho, não, né? Porque eu olho assim e falo, pô, não tem sentido. Primeiro que o coelho não bota ovo. Exatamente, exatamente. É muito bem de E aí a chocolate. gente parece que a história é associada no mesmo período, né? Fala, como que coelho não bota ovo? Que ovo de coelho associado com chocolate? Não tinha os caras tiraram essa ideia. E aí você vê que a junção é num período totalmente longínquo, né? Depois de 500 anos, praticamente. Exatamente. E com toda essa cultura que a gente tem hoje de coelho da Páscoa, ovo da Páscoa, um pai e uma mãe cristão, seria errado ou seria pecado ensinar a criança sobre coelho da Páscoa, ovo de Páscoa? Sabe o que Essas acontece? datas? Eu acho que todos nós já fomos enganados. Acho que a Bíblia fala, não tem um justo sequer, nenhum que se safe. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tô dizendo isso, é que você é criança lá, vão te contar a história do quê? Da fada do dente. Quem nunca? Vai te contar a história Verdade. do Aladim, do gênio da lâmpada, do Saci Pererê. Tem a questão que é cultural e folclórica. Então, quando você vai trazer essa ideia para a criança, eu acho que os pais cristãos, eles precisam tomar um cuidado, principalmente eu bato na ideia do Natal, porque a figura do Natal, embora Jesus não tenha nascido dia 24, dia 25 de dezembro, esse é um tema que daria também até uma dica, alguma coisa, para vocês fazem um conteúdo desse, porque as pessoas elas gostam, elas querem, porque Jesus, a figura do Papai Noel ofuscou a figura de Jesus, mas é porque o tempo não é aquele. Só que se o pai e se a mãe ensinar dar o chocolate lá, aqui eu tenho, quem não gosta de balinha de goma, quer uma balinha de goma? Uma balinha de goma. Se me der chocolate eu vou comer. Mas eu já passei da fase de entender que não é o coelho da Páscoa e o chocolate. Mas você vai roubar essa alegria da criança? O que não pode? Não pode deixar de ensinar a verdade. E é esse o papel dos pais e da igreja. Porque enquanto na escola ela vai colocar a cartolinha do coelho, vai aprender, mãe, cheguei o filho. Não tira isso do seu filho. E lá na sua casa, você vai chamar ele, filho, vem cá. E olha a importância do Sola Gratia Cast. Sabe por quê? Porque isso aqui é cultural. Você não sabia do ovo da Páscoa e do coelho. Agora você sabe, se chamar seu filho, você vai mostrar. Só que além disso, você vai mostrar o Êxodo 12. Porque nós passamos por períodos culturais. E se o pai cristão, a mãe cristã, o pastor, o obreiro, não conhecer a história, ele fica na mão, ele fica vazio, e aí a criança nasce. Sabendo que é o coelho, sabendo que é o ovo da Páscoa, mas esquece que o verdadeiro significado é a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade. Então é isso aí. Pode comprar ovo, de preferência caro, sem ser aqueles E pode que mandar, grudam já no vou céu mandar da o boca. endereço agora, o CEP, Já manda. manda do pastor, mas sabendo o verdadeiro Cebado sentido. não. De Não, cebado se não vir esse pode. de R$1, eu não vou nem, eu já rejeito na hora, irmão. Ai, pastor, você comentou aí sobre o Êxodo 12 e o surgimento da Páscoa. E o que significa a Páscoa para os judeus? E qual a diferença para os judeus e para os cristãos? É justamente isso, né? Como eu falei na minha inicial, Páscoa para o judeu é Pêssar e se comemora a passagem do anjo da morte pelas casas dos israelitas que preservaram a vida dos primogênitos homens que nos umbrais das portas tinham o sangue do cordeiro aspergido. Para o cristão que entende isso, o sangue, dentro da teologia nós temos algo que nós falamos que é tipo e antítipo. O cordeiro é um tipo de Cristo, porque ele significa, porque a Bíblia fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
sem mancha, sem mácula, sem defeito. E o sangue, nos 4 umbrais, eu vou entregar. Os 4 umbrais das portas, de cada porta, dentro da casa do israelita, é a tábua do seu coração. A casa do israelita é a tábua do seu coração. E no seu coração, nós temos 4 veias. A veia arterial superior direita, a veia arterial superior esquerda, a veia arterial inferior direita e a veia arterial inferior esquerda. Se uma dessas veias pararem, o que acontece? Você tem um problema no coração, uma espécie de ataque cardíaco, e você morre. Então, se algum tipo de veia parar, você tem problema, tem que fazer aquele cateterismo, tomar um remédio para afinar o sangue. E aí tem pessoas que têm problema de pressão alta, e enfim. Então, se alguma dessas veias não funcionarem bem, não tiver fluxo sanguíneo, o seu coração não bombeia esse sangue, automaticamente ele para, você morre. O que o anjo da morte fez? Ele passa. Quando ele vê, aleluia, que o sangue do cordeiro tá bombando sangue pra dentro do coração da casa, o que ele fala? Eu não posso parar aqui. Eu vou passar direto. Por quê? Porque esse sangue que foi aspergido nos 4 lados dessa casa é o sinal do cordeiro, que mesmo que você morra hoje, amanhã você terá a vida eterna. Glória Então, a Deus. o judeu comemora a passagem do anjo da morte que preservou a vida, e a diferença do cristão é que o cristão comemora a morte de Jesus, porque a Páscoa é instituída na noite de Pêssar. Na verdade, a ceia do Senhor, ela foi instituída na noite de Páscoa. E aí, em Mateus capítulo 26, por exemplo, Jesus vai explicar para os discípulos, daqui a pouco a gente vai entrar lá. Então a diferença é que o judeu comemora a passagem do anjo da morte, e o cristão comemora a morte e lá na frente a ressurreição de Jesus. Maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Já entrando nesse assunto, né? A gente falou muito de ovo da Páscoa e tal, o senhor até brincou aí com as comidas típicas, né? Ali naquela noite, né? Que Jesus teve aquela ceia com os discípulos, e Jesus foi traído e tal. O que compunha aquela mesa de Jesus? Qual eram as comidas típicas que tinham ali na mesa de Jesus? A gente... Chocolate não tinha. Não tinha chocolate. Certeza. Não tinha chocolate. E você aí, querendo chocolate na mesa, cuidado, hein? O que acontece é o seguinte: Jesus, como um típico judeu, um bom judeu, as pessoas esquecem que Jesus era judeu. Isso precisa ficar claro. Verdade. O cristão, ele herda do judaísmo, e aqui eu não estou judaizando, sou contra isso, eu bato de todos os lados nisso. Mas você não pode perder a cultura judaica, porque Jesus não podia deixar isso de lado. Então você tem aquilo que a gente lê em Êxodo. Na verdade, a mesa de Páscoa, a mesa da Páscoa de Jesus, da ceia de Jesus, ela era muito do que a gente leu aqui em Êxodo, capítulo de número 12, olha só. Naquela mesma noite comerão a carne assada, então tinha carne assada no fogo. O que é isso? Churrasco. Pegou. Aí você, não, mas o crente não sei o que, irmão, pode te falar que às vezes você nem sabe. Sabe o que Jesus gostava de fazer? Churrasco de salmão. Pastor, churrasco de São Peter. Sabe por quê? Porque quando ele morre e ressuscita, ó a ideia. Ele chega lá e fala aos caras assim, não, mas os caras ficam em choque. Aí ele fala assim, não, vem cá, você tem peixe aí, tem pão aí, tem carne? Pega a churrasqueira lá, assa um peixe aí. Churrasco de peixe. Eu faço um salmão com molho de maracujá e um risoto. Calma que não é aula de culinária judaica, calma. Acalma o meu coração. Então tinha carne assada, ervas amargas, pão sem fermento, água e vinho.
Por quê? Hoje, Haggadah ou Seder de Pessah, a ordem de como as coisas vão acontecer, e o que compõe, quais são as ordens que devem se acontecer, o que tem lá. Hoje você tem um pedaço de osso, porque não dá mais para você cozinhar um cordeiro. Às vezes você não acha, às vezes é muito caro, e quem não tem condição? Então hoje na mesa você tinha ovos cozidos, tudo na mesa. E aí você pega hoje ervas amargas. Que tipo de verdura hoje é amarga? Você pega rúcula, você pega algumas outras coisas que tipificam ali as ervas amargas. Tudo isso se compõe hoje numa mesa de Páscoa. Mas tinha coisa assada, então, inclusive Jesus faz assim, ó, o que ele faz, ó. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a Páscoa? Vou de cultura judaica. O que nós lemos na ordem de Deus? Que a Páscoa se comemoraria no 14º dia, certo? Só que 4 dias antes, a preparação eram 4 dias antes. Quando você lê isso aqui normal, isso aí que você nunca pregou. Você nunca pregou. Por quê? Porque você lê o texto nu e cru. Você não lembra que tem uma história por trás e como que era. Olha a pergunta que os caras fazem. Aí vocês vão entender o porquê. A ordem de Deus. Os discípulos de Jesus também eram judeus. E eles vão fazer segundo a ordem de Deus, dada a Moisés e a Arão. O texto de novo, e a partir de agora, você que nos assiste, nunca mais vai ler esse texto ou entender da forma que você fazia, passando batido, porque esse aqui parecia que não significava nada. Olha o que o texto fala. No primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Por quê? Porque se é no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, significa que 4 dias depois ia se comemorar a Páscoa. E o que os discípulos tinham que fazer? Era igual no matuto que nós vemos hoje. O cara vai matar o cordeiro na raiz, vai preparar, vai limpar, vai assar, vai ter que ir no mercado para ver se acha. Então dá trabalho. Vai lavar, vai ter que cozinhar, pegar a lenha, preparar a churrasqueira que era no tijolinho. Não tem a churrasqueira que tem hoje nos condomínios fechados. Aquela top abafo que você vira, sobe, levanta a fumaça. Não tinha. Aqui era na raiz. E os caras vão preparar isso aqui. E aí ele diz o seguinte: ele respondeu dizendo: entrem na cidade, procurem um certo homem, e lhe disse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa. Jesus comemorou a Páscoa. E só para abrir aqui um parêntese, quando o cristão fala assim, Jesus é a nossa Páscoa, a gente está fazendo uma apropriação indevida, porque Jesus comemorou a Páscoa. Como pode ser ele a Páscoa? Então hoje a gente comemora porque é a morte e a ressurreição que ele institui, mas ele vai comemorar a Páscoa. E para finalizar diz o seguinte: vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído. Aí, quando chega depois dos 4 dias, aqui não está dizendo, mas vocês conseguem entender que sem esse tempo não aconteceu do dia para a noite, de segundo em segundo, tem um processo? E o processo você pega a Bíblia como um todo. Aí a Bíblia vai dizer que ao anoitecer, depois que eles prepararam tudo, eles estavam em casa e foram comemorar então a Páscoa, e acontece o que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então tinha carne assada? E essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Pastor, a gente sabe que você não deu uma pincelada aí, mas eu queria que você se aprofundasse mais um pouco, porque tem algumas denominações, alguma em específico, que apregoa que não pode comer carne na Páscoa. Uhum. E como que é isso? Pode, não pode? Você já falou que pode, mas dá uma aprofundada aí pro pessoal entender se realmente pode ou não. Se a gente ficasse só aqui nesse texto, já desmontava toda essa heresia, né? Matou. É heresia. Não vai comer carne? Vamos fazer um churrasco lá, top. Garçom, primeiro corte. Só primeiro corte, com alho. Capricha, com queijo, gratinada. E não tem mais, tá caro também, tá? Agora a churrascaria você tem que deixar 2, 3 lá.
Ó, você que é dono de churrascaria, você tem que patrocinar o Sola Sola Graça. Já tem que mandar 10 vouchers pra equipe inteira aqui, produção, mesa, pastor, vem, nós vamos falar da churrascaria aqui, ó. As vendas vai lá em cima. Sabe o que acontece? Manda carne. Eita, glória, primeiro corte. Primeiro lugar que tinha... Ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele fala assim, caramba, pastor lá é embaçado, hein? Os caras meio torcerando e meio quebrando todo o jogo. A Bíblia fala, verdadeira mão lança fora todo medo. Aí, o que acontece? Tinha churra, tinha carne. E engraçado, não, você falou uma pergunta que é séria. Não podia ser cozido. Não podia ser carne cozida. Picadinho ia passar longe, não podia. Frango ao molho, não podia. Tinha que ser assada no fogo. E você vai em muitos lugares comer e fala assim, hoje é carne assada com legumes. A carne era assada no forno. Pegou a diferença? Deus deu a ordem que a carne tinha que ser assada no fogo, churrasco. Não pode comer carne. Aí é o detalhe, vou falar por que acontece isso. Existe algo chamado de quaresma. E muitas religiões de matriz africana e também o catolicismo instituíram esse período da quaresma, que esse ano vai por volta de 14 de fevereiro até 30 de março, mais ou menos ali, é o período da quaresma por onde não pode se comer carne. E aí cada religião que adota a quaresma vai fazer um apontamento diferente. E a ideia é que como Jesus sofreu nesse período, para lembrar a morte dele, o sacrifício, não comer carne seria uma espécie de preservação a tudo aquilo que ele sofreu. Simbolicamente, faz todo sentido, mas não tem nenhuma ordem, nenhum mandamento. Então a Bíblia fala, não quero sacrifício, eu quero obediência. Então é mais fácil você comemorar a morte, fazer um churrasco top e continuar mantendo a santidade a vida inteira. Porque aí você para, ó as ideias, vou pra cima das cabeças. 40 dias não come carne. No outro dia se esbalda, enche a cara, acaba com tudo, sai xingando todo mundo, batendo no carro. O que adianta a quaresma? E outro detalhe, vou puxar também. Não sei se sua igreja faz, né? Pastor, é polêmico, sou. 7 dias de bênção pra 1 ano de vitória. 7 semanas. E aí eu faço o que o restante, irmão? Não vou voltar mais, né? Pegou. Não, o que eu tô dizendo assim, são coisas incoerentes, porque eu vou falar assim, imagina você chegar lá, você é empresário. Você é empresário. Aí o seu funcionário chega e fala assim, patrão, fala, eu vou trabalhar 2 meses e o senhor vai me pagar o ano inteiro. Como é? Você vou trabalhar pelo ano todo. Você pega a tua estrada e vai embora, meu amigo. Você pode ir embora, você vai pegar só, você vai trabalhar nem 2 meses mais, não vou deixar nem, não vai bater o cartão mais. E parece que a gente tá fazendo isso aí com Deus. O que a gente quer? Fazer o mínimo pra vitória vir grandona. E não vai acontecer. É verdade. Isso é verdade. A gente vê muito 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E eu prego direto, vai me chamar, eu vou pregar de novo, mas não é só isso, né? O churrascão pode, hein? Oxe, Inclusive, amanhã é meu aniversário, quem aí, quiser Eita, fazer um churrascão me convidar. Carne sangrando. Como é que é? Ele gostou. Primeiro corte, já vem abolando que ele corta do seu lado, senhor. Ó, chega. Ai, meu Deus do céu, é muito bom isso aqui. Glória a Deus, pastor. Agora eu queria fazer uma pergunta muito interessante também, já que a gente entrou nesse assunto de comida também, de novo, né, e tal, que é referente à ceia, que a ceia tá ligada à Páscoa, né? E hoje, pelo menos a maioria das igrejas faz a ceia uma vez por mês. Mas se a Páscoa é comemorada só uma vez por ano, por que a ceia é todo mês? Isso é boa. Vai pegar, hein? Na verdade, quando que a ceia foi instituída?
Mateus capítulo de número 26, versículo 17, um texto que nós fizemos menção. Versículo de número 21 diz assim: E enquanto estavam comendo, olha só, a Páscoa, você come. Hoje a gente tem muito símbolo, mas o texto fala que enquanto eles estavam comendo, o que é isso? Os caras estão igual nós, ó. Enquanto nós estamos comendo, nós estamos falando a palavra de Deus. Acabou o cachê, ó. O texto diz assim: enquanto eles estavam comendo, eles disse: digo que certamente um de vocês irá me trair. Uma notícia triste. Mas os caras continuam. Aí não, senhor, não sou eu. Aí afirmou Jesus: aquele que come do mesmo bocado comigo irá me trair. O filho do homem veio. Aí ele começa. Então Judas, né, tem a história do Judas. Aí de novo, no 26, enquanto comiam, eu vou falar de novo, varão. Era muita comida. Porque você percebe que enquanto comiam, repete mais de uma vez. Ou seja, É fartura. sempre. E se sobrar, joga fora. Ah, mas e o vizinho, e o mendigo da rua? Não tem resto pra eles. Por quê? Porque antes de você preparar o seu, você tem que preparar o dele também. Porque você vai jogar fora, não vai faltar pra ninguém. Não falta pra ninguém. Glória a Deus. Hã? Peguei. Aleluia. Para com esse negócio, irmão. Para com esse negócio de dar o resto pros outros que não serve pra você, não serve pra ninguém. Você tem que comprar 2. É 2 pizzas. Uma pra você, pra sua casa, pra sua mesa. E outra pra quem não tem. Vai passar na frente que o cara vai estar jogado no chão lá. E vai ter a dele. É 2 frangos, pastor, mas o frango assado tá 50. Vai gastar 100. Glória a Deus. Sabe por quê? Vou entregar. Porque quando Deus dá a porção, ela vem dobrada. A sua... Pegou, não? Glória a Deus. Pegou, não pegou? As pessoas estão presas. Ele Glória gosta a lá, tá sentindo, é. Instalou o drive. Meu Deus, vamos ter um HD nessa memória. Vamos voltar aqui. Então, aí começa aqui, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. O que tinha na mesa? Pão. Partiu, deu graça dizendo: tomem e comam. Isso é o meu corpo. Jesus, ele era judeu. E ele faz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hag Matzot. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, que faz e que abençoa o pão que está sobre a nossa mesa. Esse lance de orar nas refeições não vem do cristianismo. Isso aí você não aprendeu na igreja. Isso aqui é do judaísmo. Jesus fazia. E aí ele vai instituir, ele coloca o vinho. A ideia é que o mesmo ele faz com vinho. Depois, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borepeh min hagafe. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, que faz brotar da vide ou da videira o vinho que está sobre a nossa mesa. Tudo era feito, e quando a Bíblia fala, e tendo dado graças, entrava uma reza. Para você que é religioso, entrava uma oração. E tendo dado graça, e se tendo dado graça, é um intervalo cultural para falar que tinha uma oração. Igual eu fiz aqui. A Páscoa era comemorada uma vez por ano. Então, continuou-se comemorando a ceia, que na verdade na ceia se comemorava a morte. Embora Jesus vai morrer na noite seguinte, ele vai ser capturado na noite seguinte, era uma vez por ano. Por quê? Porque Páscoa não é uma vez por mês. Você comemora a Páscoa uma vez por mês? Natal se comemora uma vez por mês? Aniversário se comemora uma vez por mês? Hanukkah se comemora uma vez por mês? Rosh Hashanah se comemora uma vez por mês? Pastor, o que você está falando? Tudo festa judaica. É tudo uma vez por ano.
E ele sendo judeu, nessa noite ele institui a ceia. Qual é a lógica? Continuar comemorando a Páscoa na data da Páscoa. E na data da Páscoa, que é uma vez por ano, se instituiu a ceia. Quando se deve comemorar a ceia? Uma vez por ano. E Paulo fala, fazer isso todas as vezes. Aí o teólogo de plantão vai falar assim, mas o texto fala fazer isso todas as vezes. Mas quando era às vezes feito? Uma vez por ano. Então todas as vezes não abre margem para falar assim, eu posso fazer quando eu quiser. O correto, biblicamente, historicamente, culturalmente falando, como Jesus instituiu e fez, fazer a ceia uma vez por mês. Igual a congregação cristã faz. Mas seria errado, então, no caso, fazer uma vez por mês? Ou Falar não? que é errado, alguns vão recorrer na ideia do silêncio. Mas a Bíblia não proíbe. Mas como era feito? Se a gente tem que seguir aquele modelo, né? A mesma coisa é o batismo. Pastor, eu devo batizar em água corrente ou pode ser na piscina? A expressão é porque lá tinha água corrente. Raramente você vai pegar uma casa com piscina naquela época. Porque tinha região de rio, lago, praia. Mas a Bíblia fala que a expressão batismo, baptizontes, baptismos, é imergir, submergir. Então a água tem que cobrir o corpo inteiro. Mas não fala de água corrente ou não. Não fala de aspersão, mas fala imersão. Então a água tem que cobrir. É a mesma coisa aqui. Porque não tá escrito, então nós vamos fazer o quê? Jogar tudo fora. Trindade, uma série de outras coisas. Entendeu? É verdade. Se for seguir a Bíblia mesmo, é errado? Não, mas qual o modelo bíblico? A ideia é sempre o modelo, sempre tem um modelo. Perfeito. Glória a Deus. Queria saber se tem alguma pergunta aí pra gente no Instagram, alguma pergunta dos nossos internautas. Eric Bastos perguntou: qual o real sentido do coelho em relação ao verdadeiro significado da Páscoa? Foi o quê? A próxima é da Valente pela Vida. A Páscoa e a ceia do Senhor Jesus é a mesma coisa? Foi também o que ele acabou de... Legal. A primeira questão, a gente trabalhou na inicial, o ovo da Páscoa surge no século XV, o coelho surge no século XIX, 18, 19. E a Páscoa cristã, ela é a comemoração da morte de Jesus. O coelho da Páscoa, ele é um símbolo de prosperidade. Só que aí a gente não pode esquecer que cristão fica duro também. Tem hora que os piques não caem. Fica desempregado, bate o carro, acontece. Então significa que não tem mais prosperidade? Não. Então, a gente precisa entender os tempos de cada questão. A Páscoa cristã é comemorar a morte de Jesus até que ele venha. Agora, quando se fala da ceia e da Páscoa, como a gente falou anteriormente, a ceia foi instituída na Páscoa. E por isso ficou então um calendário que a ceia deve se fazer na noite da Páscoa. Então, provavelmente, nas igrejas cristãs, domingo agora deveria ser o culto da ceia. Geral, global. O calendário global tinha que ser esse. E antes disso, durante o dia, churrasco na casa de todo crente. Só pica, primeiro copo. Gostei, essa eu vou usar. Mano. Essa eu vou usar. Na Bíblia, com base na Bíblia. Pô, Já comprou lá, já foi no mercado? E se queimar a carne, já sabe que vai ter que comprar outra, né? Fala não, pastor. Não, é verdade. Já tô dizendo. Já vem com os bifes de verdade. Conta filé argentino. Eita, glória. Pode gastar milão lá, de boa. Não, minha mãe já vai fazer arroz branco, aquele arroz que você gosta lá, salada verde. Eita, glória. Arroz de forno. Meu Deus, mano. Os queijos você puxa aí, ele chega e estica assim, ó. Eita, glória. Essa é a Páscoa, viu? Deus tá Páscoa falando. é isso, irmão. Vem com ovinho ceboso de chocolate, não, pelo amor de Deus. Ele gostou. Não dá, não Tô dá. até com o nome da marca aqui pra falar, mas não vou falar não. Queima nós, mano, queima nós. Deixa patrocinar o Sola Grátis aí, nós faz esse Toma. Ainda vai fazer o outro. Você vai vir e vai falar bem da marca. E é o seguinte,
O estúdio vai estar decorado, só ovo de Páscoa. Não, esse aqui é o seu. Glória a Deus, aleluia. Ai, pastor, a gente gostaria, eu acho que, de ficar aqui a noite toda. Acho que foi o podcast que eu mais dei risada. Foi o podcast, cara, sensacional. Já queria, desde já, agradecer a tua presença aqui, pastor. Muito obrigado por tirar todas as nossas dúvidas, né, referente à Páscoa. Hoje você já sabe que pode comer carne, pode fazer aquele churrasco, não precisa só Pode me chamar. Pode chamar a gente aqui também. E, cara, vamos pra cima. Pastor, pra gente encerrar, queria que você deixasse, antes de você apresentar seus cursos e tal, deixasse uma mensagem pra essa galera que ainda não é cristã, uma mensagem pra essa galera que é cristã, mas tá fraquejando na fé. Sim. Deixa uma mensagem legal, uma mensagem de Páscoa pra essas pessoas. A Páscoa, ela é o símbolo maior da esperança. Porque mesmo que Jesus morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, se falta esperança para você em alguma área da sua vida, nós estamos fadados a passar por problemas e dificuldades. E toda vez que eles estavam na mesa, era um momento de tristeza, porque Jesus, antes de começar o discurso, ele fala, ó, na mesa aqui você vai me trair. Um de vocês vai me trair, sabia? O cara já começa a se entregar, não vai, porque não pode, não sou eu. Você vai me trair. Então, nem tudo na nossa vida é um mar de alegrias. Mas, da mesma forma que eles choraram à noite porque Jesus foi capturado à noite, depois do terceiro dia veio a alegria, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu quero profetizar na sua vida. Eu quero te dizer que os seus sonhos, eu quero dizer que os seus projetos, a sua família, a sua casa, os teus filhos, você que tem acompanhado, você que não é cristão, pastor, mas como que essa mensagem pode fazer sentido para a minha vida? Seu? Não tem problema, Deus vai alcançar você agora, através da morte e da ressurreição. E eu profetizo que essa Páscoa vai ser a diferente de todos que você já viveu. E que o sentido de Jesus na sua vida é ressuscitar você, sua casa, todos os seus sonhos. E a partir de agora, ele começa a fazer sentido na sua vida. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus, maravilhoso, pastor. Mais uma vez, muito obrigado. E eu queria que o senhor deixasse aí os seus cursos, os seus livros, como que entra em contato com o senhor. Legal. Deixei pro pessoal te procurar. Se você quiser me achar, aí no Instagram, @prpaulo.oliveira. Já somos um pouquinho mais de meia dúzia, estamos batendo aí, passando um pouquinho de 100 mil seguidores. Você pode nos seguir aí também. Caixinha de pergunta, conteúdo diário, também no YouTube, Paulo Henrique no YouTube. E se você quiser, eu quero te convidar para aprender grego, hebraico, viu? Falando aqui, ao vivo, com a Bíblia na mão, sem esboço, sem nada. É isso aí. Ser alfabetizado, ler e escrever grego e hebraico, a língua que Jesus falava, que os discípulos falavam, que Paulo falava. Eu vou fazer um lançamento agora. Eu quero te convidar. Eu tenho um desconto especial para você. Se você falar que viu esse podcast, Sola Gratia Cast, eu vou te dar um desconto muito top. Só vai valer se você falar Sola Gratia Cast. Se você não falar, não vai ter desconto nenhum. Quero convidar você para vir aprender grego e hebraico. E se você quiser estudar teologia também, são mais de 7 polos espalhados por todo o mundo. 2 em Portugal, na Mafra, se você é fora do Brasil, então estamos em Mafra. Se você é de Minas Gerais, você também pode estudar em Extrema. Se você é de São Paulo, só na Zona Leste são 3 polos. Vila Prudente, São Miguel e Vila Antonieta, do lado aqui. E se você quiser estudar comigo, direto comigo, na Zona Norte de São Paulo, no coração da Zona Norte, você está convidado. Seminário Batista Livre, www.seminariobatistalivre.com. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu me senti em casa aqui, Ivano. Você viu? Tranquilo, leve. Top. Esse programa tem tudo a crescer. E você tem que compartilhar, faz parte dessa audiência. Obrigado pelo convite. Glória a Deus, pastor. Maravilha. A gente que agradece a sua presença aqui. Foi uma bênção te receber. E, cara, mais uma vez, sensacional. E
como na Reforma Protestante, né? Não foram as minhas palavras ou as palavras do pastor, mas sim a palavra de Deus. Só a Escritura. Sola Fide, Só lhe deu glória. Solos Cristo, Sola Sola Gratia. Gratia. É isso aí, pessoal.